Fala galera! Bora lá? Vamos começar hoje o capítulo 4, tá? Falaremos sobre transformações, misturas e por fim separações. Primeira coisa que eu quero que vocês saibam é diferenciar os fenômenos físicos dos fenômenos químicos. Então vamos ler esse texto aqui, ó. Quando amassamos uma lata de refrigerante ou quebramos um copo de vidro, não estamos alterando a sua natureza química. A lata, embora amassada, ainda é formada por alumínio. O copo, mesmo quebrado, ainda é feito de vidro. Ambas as substâncias continuam inalteradas do ponto de vista químico. Isso também vale para um cubo de gelo sob aquecimento, que se derrete e vira água no estado líquido, não altera a sua propriedade, continua sendo água. Essa água pode ser aquecida e passar a ser vapor, que é a água no estado gasoso. Embora tenha mudado de estado físico, né, sólido, líquido, gasoso, a substância química, que é a água, continua sendo água. Então nós chamamos esses tipos de fenômenos físicos. O que são fenômenos físicos? São fenômenos que não alteram a estrutura, né? Então, se eu tenho, por exemplo, alumínio, continua a ser alumínio. Apesar de ter outra aparência física, continua sendo alumínio. Se eu tenho água e ela derrete ou ela evapora, continua sendo água, continua sendo a molécula de H2O. Né? Então esse tipo de fenômeno ele é chamado de fenômeno físico, beleza? Ó, todas as transformações que acontecem no ciclo da água são fenômenos físicos. O papel amassado continua sendo papel, ele só mudou a sua forma. Então é um fenômeno físico, beleza? Outro tipo de fenômeno que nós temos é o fenômeno químico. Vamos lá. Quando um comprimido de sal de frutas é colocado em um copo com água, começa uma reação química na qual uma das substâncias formadas é o gás carbônico, resultando em um mundo de bolhas que emergem da superfície da água. Em uma reação química, as substâncias presentes inicialmente sofrem transformações químicas que alteram sua natureza e levam à formação de novas substâncias, geralmente com alterações que envolvem calor, odores, enfim. Quando ocorrem queimadas em plantação de cana-de-açúcar, por exemplo, acontecem transformações que vão além de uma substância, além de uma simples mudança de forma. Durante a queimada, a celulose e outras substâncias das folhas são transformadas em novas substâncias, com composição química diferente das originais. Meninos, isso caracteriza um fenômeno químico, tá? Transformações desse tipo, descritas acima, são conhecidas como fenômenos químicos. Os compostos iniciais, reagentes, sofrem reações químicas e originam novas substâncias. Beleza? Então, o fogo, a queima da madeira. A madeira, ela não continua sendo madeira. Ela se altera quimicamente. Logo, nós temos aqui um fenômeno químico. Tá? O próprio gás, né? A gente tem aqui o gás, ele está sofrendo um processo que nós chamamos de combustão, ou seja, ele está sofrendo uma alteração química, está acontecendo uma reação química. Logo, sua estrutura inicial não é igual à sua estrutura final, beleza? Olha só, alguns fatores ajudam a evidenciar a ocorrência de reações químicas. Alteração na temperatura, mudança na cor, liberação de gás, alteração do odor,
formação ou dissolução de um sólido, tá? Então são os fenômenos químicos. Então existem dois tipos de transformações. As transformações físicas que preservam o estado químico da matéria e os fenômenos químicos que alteram esse estado químico, como foi exemplificado, né? Aí, Pimpolinhos, lembrando o que nós vimos na última aula, existem substâncias que são chamadas de substâncias puras. Elas são formadas por um único tipo de substância. Tá legal? Aí elas são divididas em simples e compostas. Simples possui apenas um elemento químico formando a sua molécula. Tá? Aqui só tem oxigênio, aqui só tem ferro, aqui só tem carbono, aqui só tem cloro, aqui só tem sódio. E a composta, ela é formada por mais elementos químicos na sua molécula. Tá? Então, por exemplo, H2O tem 2 elementos químicos aqui, portanto, é uma substância pura porque só tem água. Porém, ela é composta porque tem 2 elementos químicos. O sódio, cloreto de sódio, o sal de cozinha, tá? Tem o sódio e o cloro, é um exemplo de substância composta. Agora, a gente vai estudar nesse módulo, né, nesse capítulo, misturas e depois separação das misturas. Então, existem 2 tipos de misturas, a homogênea e a heterogênea. A palavra homo significa igualdade, né? Uma mistura que tem uma fase só. Por exemplo, se eu misturar água e álcool, ao olhar o recipiente que contém água e álcool, eu apenas identifico uma coloração só, uma fase só. Ou se você pegar, por exemplo, a água e o sal, né? A água do mar, por exemplo, ela é transparente, você não consegue ver o sal dissolvido na água. Então nós falamos que é uma substância homogênea, tá? Ela apresenta uma única fase. Heterogênea, hétero, significa distinto, né? Ela apresenta mais de uma fase. É muito fácil identificar isso. Se você pegar água e óleo, o óleo não se mistura com a água não se mistura com o óleo. Se você pegar um copo, colocar água e óleo, você vai ver o óleo separado da água. Ou seja, tem 2 fases acontecendo aí. Olha esse outro exemplo. Pegar granito. Granito e sangue. Se você misturar o granito com o sangue, você vai ter 2 fases. Mas o que ele quis dizer aqui é só o granito. O granito, meninos, é um tipo de pedra formada pela mistura de algumas outras pedras, né? Logo, é uma mistura heterogênea. Você consegue ver na coloração do granito. O sangue, ele quis dizer aqui, existem vários tipos de substâncias no sangue, né? Então, o sangue é uma mistura heterogênea. Se você pegar um microscópio, você consegue diferenciar. Então é isso, meninos. Ao misturar 2 substâncias ou mais, tipo água e areia, a gente tem 2 fases. Então ela é chamada de mistura heterogênea. Ao misturar 2 ou mais substâncias e uma única fase se apresentar, então nós temos aí uma mistura homogênea. Beleza, pimpolinhos? Simples assim, galera. Nós falamos, então, a respeito desses sistemas que podem ser classificados como homogêneo e heterogêneo. Foi o que eu acabei de falar para vocês aí no slide anterior. Vamos ver alguns exemplos aqui ilustrados. Olha uma mistura heterogênea. A gente tem aqui água e areia. Dá para ver, são 2 fases. Ou água e gelo. Dá para ver a água e o gelo, são 2 fases. Agora eu tenho água e sal. Não dá para ver, é uma fase só. Assim como a água pura, é uma fase só, né? Até porque só tem um tipo de substância aí. Então é isso, galera. Eu queria que vocês treinassem um pouquinho,
tentando fazer os exercícios. A gente pulou agora para o capítulo 4, os exercícios da página 62, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5, tá bom? Amanhã a gente se encontra novamente e eu corrijo eles com vocês.